Boa tarde. Você já acessou a internet pelo smartphone hoje? Se você tem entre 16 e 24 anos, a resposta mais provável é sim. 76% dos jovens costumam acessar a rede pelo celular. A maioria desses jovens, 56%, fica conectada por 4 horas ou mais por dia. Em média, as pessoas de 16 a 24 anos de idade ficam online pelo smartphone por 9 horas diárias. A pesquisa é do Datafolha e você vai ver também no Jornal da Assembleia desta sexta-feira. Instalada a Frente Parlamentar em defesa da duplicação de mais de 200 quilômetros da rodovia Raposo Tavares. Agora é lei. Empresa que trabalhar com produtos roubados vai ter de fechar as portas. A audiência pública discute projeto que passa a gestão de parques estaduais para a iniciativa privada. Projeto de lei prevê a retirada das cancelas de pedágios em estradas paulistas. Agora no Jornal da Assembleia. Foi instalada aqui na Assembleia a Frente Parlamentar em defesa da duplicação de mais de 200 quilômetros da rodovia Raposo Tavares. A estrada liga a capital ao interior do estado, nas regiões de Sorocaba, Itapetininga, Avaré, Piraju e Ourinhos. São 654 quilômetros de estrada. A rodovia Raposo Tavares liga a cidade de São Paulo à de Presidente Epitácio. A estrada que corta o estado em direção ao oeste paulista tem asfalto liso, acostamento, sinalização, mas por apenas 300 quilômetros. Depois disso, uma outra realidade começa a aparecer. O problema todo fica entre as cidades de Itapetininga e Ourinhos, um trecho de 213 quilômetros de extensão da Raposo Tavares, com pista simples, sem acostamento, com muitos buracos e com falta de sinalização. Nós precisamos ampliar as faixas nos dois lados, existem pontos de forte estrangulamento, principalmente aqui na chegada da capital, e é uma rodovia importante, o centro de escoamento não só para o interior, mas para outros estados, e que se nós definirmos uma estratégia racional de negociação com o Poder Executivo, nós podemos acelerar o processo de definição da parceria público-privada. A Assembleia Legislativa lançou uma frente parlamentar em defesa da duplicação da Raposo Tavares. O objetivo é sensibilizar o governo e fazer obras na região. Hoje, o governo do estado tem uma verba de 410 milhões de reais para fazer melhorias. As obras começam em 2016, mas não vão acontecer onde mais precisa. A região clama para a duplicação, assim como foi feito na região de Ourinhos, Assis, Prudente, até a Barranca do Rio. Nesse eixo da Raposo, nós temos em torno de 40 municípios, desde o Vale da Ribeira, lá embaixo, até a região de Avaré. Isso tem um peso muito grande e hoje se perde muitas vidas, muitos acidentes ocorrem na rodovia. De cada 10 roubos de cargas no Brasil, 5 acontecem em estradas paulistas. Para acabar com esses números, uma lei que já está em vigor, criada aqui na Assembleia pelo deputado Edmir Chedi, do Democratas, pune as empresas que receptarem os produtos roubados. E a punição é pesada. A lei foi um duro golpe na lucrativa indústria do roubo de cargas, que movimentou ano passado quase R$1 bilhão, segundo números do setor. No início da década de 90, o gerenciamento de risco chegou a custar para transportadoras, na nossa transportadoras em particular, no início da década de 90, chegava a custar até 16% do nosso faturamento. Remédios, cigarros, pneus, produtos eletrônicos estão entre as cargas mais visadas. A polícia desbaratava quadrilhas, mas a organização criminosa rapidamente retomava a atividade por causa da receptação de produtos roubados. Para entender a amplitude da lei, basta dizer que ela pune com multa que corresponde ao dobro do valor da mercadoria roubada. O projeto consiste em descredenciar qualquer empresa, qualquer comerciante que receptar carga roubada, ou seja, esses comerciantes, supermercados, o comércio de uma forma geral, que compra carga roubada, ele é descredenciado na Fazenda do Estado
Ele não pode mais comercializar, tem a sua empresa fechada, além de ter uma multa muito grande. É dessa forma que nós vamos combater o roubo de carga, é punindo aqueles que compram a carga roubada. Pegou carga roubada em algum estabelecimento comercial, a fazenda vai lá e encerra essa inscrição. Acabou a atividade daquele estabelecimento, como hoje é no combustível adulterado. Então, eu acho que é um projeto, se a gente não consegue aumentar a segurança para que não tenha o roubo de carga, nós temos que dificultar o receptador, que esse hoje é o grande problema nosso. Sexta-feira de tempo nublado em toda a região metropolitana de São Paulo. Pode chover fraco em áreas isoladas e a temperatura não passa de 22 graus. Tempo nublado o dia todo em Campinas, máxima de 21 graus. Em São José dos Campos, a previsão é de tempo encoberto com chuvas isoladas, máxima de 20 graus. Em Sorocaba, chove fraco à tarde e à noite, máxima de 22 graus. Em Ribeirão Preto, chove fraco em pontos isolados, máxima de 25 graus. A audiência pública discute projeto que passa a gestão de parques estaduais para a iniciativa privada. A secretária do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Patrícia Iglesias, participou de uma audiência pública que discutiu o projeto do governo de passar a gestão de parques estaduais para a iniciativa privada. A proposta do executivo gerou discussão e polêmica. A reunião abriu com 4 itens. Todos foram aprovados por unanimidade, inclusive o ofício que pede esforços de todas as autoridades do Estado para incentivar o uso de energia solar e aplicar descontos tributários para quem substituiu a energia elétrica pela do sol. Logo em seguida, a reunião se transformou numa audiência pública. Na pauta, o projeto de lei 249 de 2013 do governo do Estado, que autoriza a concessão por até 30 anos dos parques estaduais para as empresas privadas. O estado de São Paulo possui 5 grandes parques: Cantareira, Campos do Jordão, Jaraguá, Itirapina e Floresta de Cajuru. Em 2013, o governador Geraldo Alckmin enviou à Assembleia Legislativa de São Paulo um projeto de lei em caráter de urgência que prevê conceder para a iniciativa privada a exploração destes parques. Na prática, se o projeto for aprovado, a empresa vencedora poderá cobrar pelo acesso, por serviços de estacionamento, restaurante e passeio nas trilhas. A justificativa da lei: falta de tempo e de recursos materiais e tecnológicos para que o governo do estado realize intervenções urgentes e necessárias na gestão em mais de 20 mil hectares. Essa discussão com toda a sociedade é sempre importante. Então, o resultado ele sempre tem que ser visto do lado positivo, onde todos puderam colocar suas questões, esclarecer dúvidas e, portanto, eu vejo como positivo. A audiência pública trouxe representantes de sindicatos dos parques e de municípios que serão diretamente afetados com a concessão. As manifestações foram as mais diversas, né, e mostraram que o projeto de lei é apenas um aspecto de uma questão muito maior, que é de fato estruturar um serviço estadual de parques, atender de fato a proteção da natureza no estado de São Paulo. O projeto de lei já está na ordem do dia, quando já está para ser votado pelos deputados em plenário. A esta altura, existe pouco a se fazer. Pouco que, se precisar, será feito pelo presidente da comissão. O Poder Executivo Estadual não tem estrutura para tratar a fauna. Tem convênio com o IBAMA, enfim, mas não tem equipamentos. Quer dizer, tem pessoas em cadeiras, em salas, mas lá na ponta não tem. Quem faz a maioria são entidades não governamentais. Acredito que nós vamos sugerir alguma emenda de plenário, discutindo com a proteção animal e outras pessoas que se pronunciaram aqui, e apresentar ao líder do governo e tentar melhorar esse projeto. É importante o projeto? Mas vamos com calma. O câncer de mama é a doença que mais mata mulheres no Brasil. Metade das pacientes que procuram o serviço médico descobre o câncer de mama em estado avançado. Já existe um tratamento eficaz para combater a metástase, que é a proliferação do tumor por outros órgãos. Esse tratamento prolonga a vida dos pacientes. O problema é que os medicamentos não estão disponíveis para o sistema público de saúde. Uma ONG de São Paulo começou a colher assinaturas para enviar ao Congresso Nacional um pedido para que os tratamentos sejam estendidos para todas as mulheres. Foi como se o chão da Amanda sumisse num segundo. O diagnóstico do câncer de mama não veio sozinho. Já tinha se espalhado por outros órgãos. Com a metástase, o medo. Ela havia acabado de se tornar mãe.
a sensação é, vou morrer. Quanto tempo eu tenho para que isso aconteça? Mas aí depois você acaba reunindo informações, se agarra à possibilidade de viver mais tempo e com qualidade. E eu tive essa oportunidade com essas medicações mais modernas. A doença só foi estabilizada porque a Amanda tem um plano de saúde e acesso a tratamentos avançados que controlaram o tumor. Um direito que deveria ser de todas as mulheres, mas não é. 50% das pacientes atendidas pelo Sistema Público de Saúde descobrem o câncer de mama em estado avançado e muitas não verão os avanços da medicina. A gente está pedindo para que essas ferramentas sejam oferecidas de forma mais adequada. As ferramentas existem, eu estou falando de tratamento, eu estou falando de acesso multidisciplinar, eu estou falando do direito de ter um único oncologista, eu estou falando do direito de ter mais tempo de consulta. Para chamar a atenção para a causa que tem muita pressa, esta campanha, feita por instituições que defendem as pacientes, pede um minutinho de quem passa pela Avenida Paulista, a mais apressada de São Paulo. Na luta pela vida, cada segundo faz mesmo a diferença. Ainda mais para quem vive a angústia de ficar na fila de espera do Sistema Único de Saúde. Quanto mais cedo você começa o tratamento, se é descoberto no início, mais chance você tem de curar. Eu tenho câncer avançado e o SUS não paga esse medicamento para paciente que tem câncer avançado. Então, se eu tivesse pelo SUS, talvez eu já não estivesse aqui. Histórias reais que cada um pode ajudar a mudar. Uma petição vai solicitar ao Ministério da Saúde a incorporação de tratamentos mais adequados. A dona Maria fez questão de assinar. Não importa o preço do medicamento, o que importa é o preço da vida. Para assinar a petição é só entrar no site www.pormaistempo.com.br. O câncer de mama responde por 22% dos casos novos da doença a cada ano no Brasil. A estimativa do INCA, o Instituto Nacional de Câncer, é de 57 mil novos casos em 2015. A importância disso é que a população saiba que existe o câncer metastático, que é o câncer disseminado, ou câncer que já se espalhou pelo corpo, e nem por isso essas mulheres não podem ter uma qualidade de vida boa com muitos anos de vida. Todos somos iguais. Todas têm direito de querer viver mais. Vamos ver como fica o tempo em mais cidades do interior e também do litoral do estado. Em Santos, sexta-feira de tempo encoberto e chuviscos no fim da tarde, máxima de 25 graus. Em São José do Rio Preto, tempo nublado, máxima de 26 graus. Em Mogi das Cruzes, a previsão é de chuva fraca no fim da tarde, máxima não passa de 24 graus. Em Piracicaba, tempo nublado, os termômetros marcam 25 graus. E sabe aquelas cancelas de pedágio nas estradas? Um projeto de lei quer acabar com elas. Veja todos os detalhes depois do intervalo. Até já. Você já ficou com receio de passar por um pedágio e a cancela automática não abrir? Pois muita gente já passou por essa situação. E quando a cancela não abre, além do susto, pode causar acidentes. Pensando nisso, o projeto de lei em tramitação na Casa quer a retirada dessas cancelas em todo o estado. Projeto de lei que tramita na Assembleia Legislativa quer a retirada de cancelas automáticas das praças de pedágio. É importante a retirada da cancela. Por quê? Porque eu acho que vai reduzir os acidentes e o sistema tem que funcionar, que na realidade não está funcionando adequadamente, né? Eu acho que valeria bastante, né? Porque realmente o risco sempre ocorre, né? O risco, ninguém é isento de um risco, né? Então vai me mitigar bastante. Infelizmente eu acertei a cancela e tive que aguardar os funcionários lá da empresa lá me atender, né? A gente já cansou de ver que a pessoa vai passar, o outro vem atrás e bate. As pessoas não diminuem como deveria diminuir quando você está passando naquelas chancelas. Então, você é a favor da retirada? Sou a favor, ué. Se tiver alguma coisa que possa substituir, acho que é maior segurança para o motorista. Na internet é fácil encontrar notícias e vídeos de acidentes nas cancelas dos pedágios. Se o motorista não parar, a cancela apenas se desencaixa. Mas o susto, muitas vezes, leva o condutor a frear bruscamente, causando acidentes. Nós viemos ao quilômetro 32 da rodovia Imigrantes, que liga a capital paulista ao litoral, para conversar com o capitão Rossignoli, que é da Polícia Militar, Polícia Rodoviária Militar, e entender, capitão, ocorrem esses tipos de acidentes nessas cancelas automáticas? Que tipo de acidente ocorre?
Sim, devido ao excesso de velocidade, alguns motoristas acabam se chocando no veículo que para próximo da cancela. Isso independentemente da cancela ter algum problema e não abrir? Independentemente, muitos acidentes ocorrem mesmo com a cancela aberta devido ao excesso de velocidade e também nas praças de cobrança manual, mas nas AVIs, que são as de cobrança automática, normalmente o excesso de velocidade junto ao fechamento da cancela gera o acidente, que é a colisão traseira ou choque. E a questão de um problema técnico da cancela não abrir, pode e gera acidente? Sim, pode gerar. A não leitura do tag, que é o aparelho que é colado no para-brisa, vai fazer o fechamento da cancela. Se a pessoa passar em velocidade acima do permitido e o equipamento não conseguir efetuar a leitura, também vai gerar o fechamento da cancela. Se ela vem em alta velocidade, é lógico que a frenagem vai ser brusca e o veículo que vem à sua retaguarda muitas vezes não tem tempo hábil para fazer a frenagem a tempo e gera a colisão. Agora, ocorre também problemas técnicos de, como o senhor falou, não leitura, e aí também pode haver, por exemplo, um engavetamento? Sim, a não abertura pode gerar desde uma colisão traseira, um engavetamento, se tiver alguma moto próximo, um tombamento de um motociclista ou coisa que o valha. O equipamento normalmente funciona bem. O que ocorre é que, devido normalmente à velocidade ou a não pagamento, o pagamento da tarifa, existe o bloqueio do aparelho. O motorista que não ficar atento ao pagamento da tarifa, ele só vai perceber que ele não tem crédito quando ele passa na praça de pedágio. Agora, existe nessa praça ou em outras praças registro fotográfico e de velocidade para que essa velocidade também seja reduzida? E é possível isso? Sim, aqui nesta praça não tem esse dispositivo, mas em algumas praças existem totens que marcam a velocidade que a pessoa passa junto a essa cabine automática, o que facilita o motorista para ele poder saber a que velocidade ele está e o equipamento fazer a leitura correta. Ok, nós vamos posicionar a nossa câmera ali agora e acompanhar caso a caso por um tempo para ver o que acontece. Em menos de 5 minutos de gravação, um caminhão derruba a cancela. Mais 2 minutos e este motorista também não consegue passar. Segundo a Polícia Rodoviária Militar, em 2014, houve 1.021 acidentes sem vítimas nas praças de pedágio e 142 com vítimas. 149 tiveram lesões leves e 23 lesões graves. 3 pessoas morreram. Os números são globais, mas segundo a Polícia Militar Rodoviária, a maioria dos acidentes ocorre nas faixas das chamadas cobranças sem parar. Para evitá-los, o deputado Edmir Chedi, do Democratas, propõe que as cancelas automáticas sejam retiradas. A justificativa do projeto de lei de sua autoria é que já existe em operação um sistema que indica a velocidade do veículo que entra na faixa de pedágio automático e que deve permitir o registro fotográfico em sua passagem. Assim, é possível, com essas informações, formar e manter um banco de dados com histórico de passagens pelo local, inclusive para a cobrança de eventuais evasões. Esse negócio de cancela, eu até concordo, aonde você tem que parar, pagar o pedágio, arrancar com o carro. Agora, onde a praça de pedágio tem o sistema, o veículo passa com 40 km por hora, nós temos visto frequentemente, eu tenho acompanhado, e sou testemunha ocular, né? Batidas de caminhões, de veículos, prensamento de veículos entre caminhões, mortes, óbitos. Então, por que não reorganizarmos essa área, a Artesp, o governo do Estado? Ninguém vai perder com isso. Quem ganha é o contribuinte, quem ganha é o consumidor, porque há sistemas que podem registrar aquele que não quer pagar o pedágio e ele é multado normalmente. Veja agora como fica o tempo em mais cidades do interior paulista nesta sexta-feira. Em Franca, tempo nublado, máxima de 22 graus. Bauru também tem uma sexta-feira com tempo encoberto, 22 graus. Em Limeira, tempo instável, máxima de 23 graus. Em Marília, o sol aparece entre nuvens, máxima de 22 graus. O Jornal da Assembleia de hoje termina aqui. Parabéns às cidades de Bananal, Capivari, Pindamonhangaba e Rio das Pedras, que fazem aniversário hoje. Amanhã, quem comemora aniversário é a cidade de Andradina. Você pode acompanhar toda a programação da TV Assembleia no portal www.al.sp.gov.br. Nós voltamos na segunda-feira ao meio-dia. Uma boa tarde, bom fim de semana.
Brasil.